de Neemias, capítulo de número 2, eu gostaria que você recobrasse toda a atenção do mundo. Hoje nós vamos falar algo para mudar a sua história, para mudar o rumo da igreja da terra. Eu volto a dizer, todas as vezes que nós ministramos a palavra do Senhor, eu disse a vocês que o Senhor me deu uma visão para essa terra, para esse tempo. O Senhor me deu um propósito, o Senhor me deu algumas coisas. E quando o Senhor nos chamou, Ele nos chamou com o nome de restaurar. E todos vocês sabem que restaurar é devolver a forma original. Mas quando eu falo em devolver a forma original, o projeto que o Senhor assentou em meu coração, não foi em trazer uma forma original de uma igreja, não, foi trazer a forma original do homem, do propósito do homem, daquilo que ele foi criado para ser e fazer. Não importa quem é você, o que importa é a visão que você tem de Deus. Quando eu olho para o livro de Neemias, capítulo de número 2, vamos ler lá comigo, vamos lá? 2, Neemias 2, 1, aí você vai comigo até a hora que eu te falar. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei, porém, eu nunca estivera triste diante dele. E o rei disse: por que está triste o teu rosto? Pois você não está doente. Não é isto senão tristeza de coração? Então temi sobremaneira. E disse ao rei: vive o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meu pai, assolada e tendo sido consumida, as suas portas a fogo? E o rei disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é agrado do rei e se sou teu servo, é aceito em tua presença, peço-me que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei disse, estando a rainha assentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Até aqui tá bom. Queridos, vocês estão conseguindo me entender, mesmo com a chuva? Dá para entender? Tá bom aí? Quando eu olho para essa passagem, aqui eu vejo um homem por nome de Neemias, um homem que era copeiro do rei Artaxerxes, onde ele tinha um propósito firmado. Quando ele fica sabendo da ruína que Judá entra, Judá havia sido totalmente devastada, uma cidade onde ela era totalmente fundamentada, mas onde ela sofreu uma ruína grande por permissão do Senhor. E quando Neemias ficou sabendo de tudo isso, de tudo que havia acontecido com a sua cidade, a Bíblia diz que ele entristeceu em seu coração e o seu semblante caiu. Eu quero parar por aqui, eu quero junto com vocês desfrutar naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas para o dia de hoje. Às vezes quando nós sabemos das coisas que acontecem com as nossas vidas, ou com as pessoas que vivem ao nosso lado, a primeira coisa que cai em nós é o nosso semblante. A primeira coisa que caiu em Neemias foi o seu semblante, atormentado e entristecido por causa da ruína que vivia a sua cidade.
por causa de tudo o que havia acontecido com o seu povo. Ou seja, Neemias, além de amar a cidade, ele amava o povo de Deus. E agora ele totalmente entristecido, com o seu coração fechado, quando ele entra na presença do rei Artaxerxes. A Bíblia diz que o rei olhou para ele e o conheceu e falou: ei, Neemias, por que é que você está tão entristecido? Neemias não levou ao rei simplesmente uma palavra e disse assim: eu estou triste por causa da minha cidade que está em ruína. Não, ele não disse apenas uma palavra, ele falou: eu estou triste por causa da cidade, mas eu não me conformo com o que está acontecendo, eu preciso fazer algo. E logo ele olhou para o rei e falou: eu preciso que o Senhor me envie ajudar, porque eu preciso fazer a diferença naquele lugar. Olhando para isso, queridos, eu olho para a igreja dos dias de hoje, eu te faço uma pergunta: como é que está a sua vida pertencendo a uma igreja por nome de Restaurar, ou seja, que tem a incumbência de devolver a forma original? O que é que você tem feito? O problema, queridos, é que nós se reunimos como igreja muitas das vezes, e nós somos igreja, uma igreja linda, mas somos uma igreja bonita no domingo, onde nós estamos todos reunidos aqui, e tudo certo, mas eu te faço uma pergunta: como é que foi a sua semana? Foi bênção? Não foi? Te faço uma pergunta: quantas ligações você recebeu? Se você não recebeu nenhuma ligação, quantas ligações você fez? O problema é que nós olhamos para as coisas que o mundo traz, ou para as dificuldades, e nós ficamos presos na nossa mesmice, no nosso mundinho, onde nós não fazemos a diferença. Ei, eu quero te convidar nessa noite, para literalmente fazer parte de Neemias. Neemias, ele quando soube que a sua cidade estava em ruína, a primeira coisa que ele fez foi se posicionar. Ele não aceitou. Ele falou: eu não posso olhar e deixar do jeito que está, porque vai se perder tudo. Queridos, assim como o Senhor levantou Neemias para a reedificação de Judá, o Senhor está levantando essa cidade, ou seja, essa igreja, para a reedificação dessa cidade. Onde nós vivemos, como eu disse aqui, onde Birigui era o celeiro do emprego, onde as cidades circunvizinhas, vinha toda a região inteira para trabalhar aqui. E hoje, queridos, nós olhamos para a nossa cidade está um caos, ela está em ruína, e nós como igreja estamos fazendo o que, queridos? Nós estamos orando ao Senhor, mas existe coisa, amados, que é oração, mas existe coisas que não é oração, é a mão, é a atitude. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, mudando um pouco do trecho, só para você entender, às vezes nós olhamos para nós e se menosprezamos, e achamos que não está em nós a solução, e às vezes a solução está no menor. A Bíblia diz que Davi, ela estava no campo, quando Samuel chega na casa de Jessé, lá em Belém. Diz que Jessé olhou para Samuel e falou: é de bênção a sua vinda aqui? Ele olhou e falou: é sim. Só para você entender, eu vou falar na minha linguagem. Diz que ele falou: eu vim aqui porque o Senhor me mandou, porque aqui dentro tem um rei. A casa de Jessé era uma das casas mais simples daquele lugar. Ele não era tão milionário assim não, ele tinha uma casa simples, mas na simplicidade o Senhor olhou e viu um homem que representaria Ele na terra. Às vezes nós ficamos esperando coisas grandes de pessoas grandes. Ei, o Senhor te trouxe aqui nessa noite, porque Ele quer uma atitude de pessoa pequena, para Ele transformar essa pessoa pequena em uma pessoa grande. Quando Samuel entra na casa de Jessé, tudo que Jessé começou a trazer para ele, eram as coisas boas, eram os filhos bonitos, eram os filhos que estavam com ele. Trouxe Samar, trouxe
vários, e aí o Samuel olhava e falava: olha, eu estou olhando, no meu visual é perfeito, seria um rei lindo, mas o Senhor está falando para mim que não é nenhum desses aqui. Mas e agora, Jessé? Você não tem mais nenhum? E a Bíblia diz que ele falou assim: tem sim, lá no campo apacentando ovelha. Samuel era um ser esquecido pelo seu pai, ou seja, Davi era um homem esquecido até pelo seu pai. Mas quando Samuel chegou na casa, ele olhou e falou assim: mas ninguém vai assentar na mesa até que chegue esse rapaz. E a Bíblia diz que quando Davi entrou dentro da casa, diz que o Senhor olhou para Samuel e falou assim: até aqui tu olhavas como homem, mas eu não olho como o homem vê. Esse é que eu vou ungir a rei. Só que a Bíblia diz que Samuel era um ser diferente, ou seja, que Davi era um ser diferente. A Bíblia diz que ele tinha gentil presença. Quando ele chegou, ele não estava que nem aquele desenho lá, né? Dia, céu, azar, o que está acontecendo? Não estou bem não, estava lá no campo com a ovelha, estou cansado, cheirando ovelha. Não, ele chegou feliz. A Bíblia diz que ele era um homem de gentil presença, além de felicidade, ele tinha um bom ânimo. Quando o Senhor olha para as nossas vidas, Ele não olha para a maneira que você está, ou seja, o seu porte físico, Ele olha a maneira que você se porta diante dEle. Aí imagine você, Samuel olhando para aquele homem, ou seja, para aquele menino ainda, ruivo, todo estranho, né? E ele olhando e falando, e de repente pegando na mão de Samuel e falando: como você está, Samuel? Que honra te conhecer. Ele tinha todos os atributos de um homem chamado por Deus. Eu te faço uma pergunta: se o Senhor te chamar hoje para uma boa conversa, qual é a conversa que você vai ter com Deus? O problema é que nós lemos a Bíblia e não aplicamos nada. Nós sabemos que o povo peregrinou 40 anos no deserto, porque ele era um povo reclamão. E a igreja dos dias de hoje continua sendo uma igreja reclamona, que não agradece ao Senhor nos detalhes. Queridos, Deus olha para detalhe. Deus olha para detalhe. Quando a Bíblia diz que Neemias estava entristecido, ele estava entristecido pela ruína que o povo de Deus estava passando. Hoje, como igreja, amados, nós não fazemos nada. Nós malemar nos reunimos no domingo, cantamos 2, 3 louvor, aí traz um sermão, uma mensagem, agradecemos, vamos embora, e nós esquecemos que a semana inteira nós não vamos à igreja. Mas não é porque eu não vou à igreja que eu deixo de ser igreja. Igreja eu sou em todo tempo. A Bíblia diz que em todo tempo tem que ser alvas as suas vestimentas, e nunca pode faltar o Espírito Santo sobre a sua cabeça. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, queridos, para essa base que eu vejo em Neemias, um homem reto, um homem sincero, um homem que se compadeceu do seu povo, um homem que pagou o preço, e a Bíblia diz que o rei Artaxerxes deu carta para ele. Leia o texto inteiro em casa. No livro de Neemias, ainda no capítulo de número 4 a seguir, você vai ver que quando ele foi reedificar Judá, não foi fácil a reedificação, foi difícil, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que numa mão
vamos colocar assim, tinha um pedreiro, né? Estava com a colher de pedreiro, que eles estavam reedificando os muros. E na outra mão, sabe o que tinha? A espada. Quem faz a obra de Deus, querido, não fica pensando que é coisa fácil, não, é dificultoso, é luta. Só que tem um detalhe, nós pegamos aqueles versículos bonitos, se não me falha a memória, Filipenses capítulo 4, versículo 13, posso todas as coisas, naquele que me fortalece. Aí nós endeuamos um versículo, e achamos um texto, ou seja, faz nele um pretexto, e não lê o texto inteiro, quando na verdade, Paulo está dizendo lá, que ele sabia passar por lutas, que ele sabia passar por dificuldade, mas ele também sabia que em meio à luta, e em meio às dificuldades, o Senhor seria com ele. E nós queremos Deus somente na bonança, e esquecemos daquela base bíblica que diz assim, olha, mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós faz todas as coisas, mas esquecemos de buscar a Deus primeiramente. Se o Senhor não for o centro, você deixou tudo de lado, queridos. O Senhor tem que ser o centro da vontade. Eu volto a dizer, não importa aquilo que você é, ou quem você é, o que importa é aquilo que você acredita. Para que você vem à igreja? Por que você está aqui nessa noite? O que é que o Senhor tem contigo? Se você não sabe, chegou a hora de descobrir. Nós não podemos vir à igreja porque somos religiosos. Nós não podemos adorar a Deus simplesmente para ser salvo, porque nós invertemos todos os papéis. É porque eu sou salvo que eu adoro a Deus, porque o que manda não é o que eu faço para Cristo, é o que Cristo fez por mim. Eu não compro a minha salvação. Tem gente que vai à igreja achando que vai ser salvo porque foi à igreja. Não, queridos, a igreja não salva ninguém. Quem salva você é o sacrifício vicário de Cristo no Calvário, é Ele que te salvou. Queridos, quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo uma pessoa especial, por nome de Gideão. A Bíblia diz que o Senhor chamou ele para uma peleja, e quando ele estava na peleja, diz que apareceu para lutar com ele 32 mil homens, o exército que o Senhor confiou em sua mão. Começou com 32 mil, aí o Senhor olhou para Gideão e falou, e aí Gideão, tá bom? Ele olhou e falou, tá ótimo, 32 mil homens, nós vamos bagaçar com tudo. Aí o Senhor olhou para ele e falou assim, e aí? Manda voltar os covardes. Diz que Gideão coçou a cabeça, olhou para o povo e falou, quem está com medo vai embora. Se não me falha a memória, 22 mil já levantou e ó, foi embora, só sobrou 11. Aí diz que o Senhor olhou para Gideão e falou, e aí Gideão? Ele falou, vixe, está top, ainda tem 11 mil homens para a luta, estou bem. Aí diz que o Senhor olhou para ele e falou assim, manda agora o povo beber água. E aquele prudente vai com você para a luta, e os imprudentes não. Aquele que afundar o seu rosto na água, esse não pode ir, porque ele perde o foco. Somente o que pegar água, trazer na boca, esse vai para a luta com você, Gideão. E a Bíblia diz, queridos, que sobrou somente 300. Todos os outros foram desqualificados. Aí Gideão coçou a cabeça, olhou para ele e falou assim, mas Senhor, como que eu vou para uma luta? Como que eu vou lutar com aqueles homens com 300?
Aí diz que o Senhor olhou para Gideão e disse assim: ei Gideão, nessa peleja você não terá que pelejar, o Senhor teu Deus pelejará por vós, simplesmente cale-se. Amados, quando eu confio no Senhor, não importa quem está ao meu lado, não importa quem está comigo. Quando eu confio no Senhor, não é na força do meu braço, é no poderio do seu nome. Quando Davi chegou para enfrentar Golias, diz que Golias olhou para ele e falou assim: você está pensando que eu sou o quê? Aí diz que Davi olhou e falou assim: tu vem a mim com lança, tu vem a mim com espada, tu vem a mim com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, e ainda hoje o Senhor entregará você nas minhas mãos. Quando nós olhamos para a luta, querido, nós temos que olhar não pelo que somos, mas é para quem temos, ou seja, para o que temos, e nós temos um Deus que nos chamou para ser vitorioso. Sabe, amados, uma das coisas que eu queria que você prestasse muita atenção, que quando nós pedimos bênção ao Senhor, nós ficamos: Senhor, eu quero uma bênção, eu quero uma bênção, eu quero uma bênção, eu quero uma bênção. Isso é muito bom, mas enquanto você está pedindo a bênção, você está focado ali, ó. O problema é quando recebe a bênção, é momento de atenção. Quando você recebe a bênção, você tem que ter atenção, porque quando os homens foram beber água que estava com Gideão, eles estavam sendo provados não por Gideão, eles estavam sendo provados pelo próprio Deus. O Senhor estava olhando para eles falando assim: está vendo, Gideão, como você vai levar com você esse soldado aí, ó? Como você vai levar com você um soldado totalmente despreparado? Leve somente homens preparados, Gideão. Não importa a quantidade, o que importa é que quem está com você tem que ter qualidade. É a qualidade que muda todas as coisas. Diante de Deus, Deus nunca olhou para a quantidade, Deus sempre olhou para a qualidade. Não esquecendo que a grande qualidade traz a quantidade. Nós não podemos inverter os papéis daquilo que o Senhor tem para com as nossas vidas. E eu já estou terminando essa mensagem, porque eu não quero me alongar no dia de hoje. Eu quero só que os irmãos orem, porque agora 2h da manhã eu vou para Jaú. E com essa chuva não é gostoso, mas eu tenho que ir. Quero que vocês orem ao Senhor, porque essa semana vai ser a semana de Neemias. Nós vamos intitular a semana de Neemias. Pastor, mas como assim semana de Neemias? Nós vamos restaurar Judá, ou seja, nós vamos restaurar nossa cidade. Pastor, mas como nós vamos restaurar a cidade? Nem com uma vez nós fala, queridos. Quando eu falo de cidade, eu falo de avivamento. Avivamento são pequenos grupos que vai inflamando aqui, inflamando lá, quando viu, alcança a cidade inteira. Eu quero que você olhe para o vizinho da sua direita, ou para o vizinho da sua esquerda, ou para o irmão que não está aqui hoje, e você faça o papel que eu não consigo fazer sozinho. Ore com ele, visite com ele, apresente ele ao Senhor. A igreja do Senhor tem que estar pronta para fazer a sua diferença. O problema é que muitas das vezes nós ficamos esperando por um e por outro, quando na verdade, quando o Senhor chamou Neemias, Ele chamou um copeiro. Ele não chamou, sabe o quê? O primeiro comandante da guarda. Ele não chamou o primeiro-ministro, não. Ele chamou um copeiro, alguém que vivia dentro de uma cozinha. Mas foi lá que o Senhor olhou, e o Senhor olha para essa igreja, Ele está dizendo assim: ei, eu não estou desmerecendo você, mas eu estou olhando para você que acha que não é nada, e estou confiando em você, a cidade. Eu estou confiando em você. Eu confio em você. Olhamos para a igreja dos dias de hoje, nós não vemos milagre, nós não vemos mais paralítico andar, nós não vemos mais aleijado, nós não vemos mais nada. Sabe por quê? Porque nós não fazemos nada para isso acontecer.
Te pergunto, para quantas pessoas você falou do amor de Deus essa semana? Quantas? Fale com você dentro do seu coração. Não precisa falar para mim não. Sabe, queridos, é mais fácil nós reunir em grupos do que fazer isso que eu estou falando. Mas o Senhor está chamando a sua responsabilidade nessa noite, dizendo assim: ei, o meu reino é muito mais além daquilo que você pensa ou pede. O meu reino vai ser alcançado através da sua vida, através do seu testemunho, através da sua atitude. Ainda hoje eu estava em casa, agora há pouco, quando meu telefone no Messenger, né, que fala, é esse negócio aí, uma moça não vou falar nome de nada não, mas não da cidade, longe da cidade, falou: "Ô, socorro!" E eu bem seco, porque, queridos, desculpa, é muito complicado hoje. O que está acontecendo? Ela falou: "Estou passando fome." Falei: "Da onde você é?" Ela falou a cidade. Ela falou para mim: "Eu tenho 3 filhos. Todos os 3 filhos que eu tenho tomam remédio controlado. E eu estou adormecida com câncer em cima de uma cama, vendo os meus filhos chorar de fome, e eu não tenho o que fazer." E aí eu te pergunto, queridos, até quando nós vamos ficar vivendo dentro de um templo, esquecendo da eclésia do Senhor, a eclesia? E o que a eclesia é? Chamados para fora. Deus não chamou um povo para ficar reunido aqui dentro, não. Deus chamou um povo para se reunir aqui dentro, mas para fazer a diferença lá fora. Se for para se reunir e não fazer nada lá, é melhor não reunir, porque Deus não está nesse negócio. Quando que nós vamos começar a olhar como igreja, se compadecer como igreja e fazer a diferença na terra como igreja? Se você for para Malaquias capítulo 3, lá está escrito assim, ó: "Trazei dízimos e oferta para que haja o quê? Mantimento." Me perdoa, tudo que não tem na igreja é mantimento, porque nós estamos com o nosso coração cerrado, pensando só no nosso umbigo, pensando só na nossa vida, e esquecendo que nós temos irmãos aí fora, precisando ser alcançado. Nessa semana, faremos a semana Neemias, reestruturaremos a igreja do Senhor, e faremos a diferença nessa cidade. Ou acreditamos em quem nos fez o chamado e mergulhamos nele, ou seremos um povo medíocre, pobre. Porque pobre, queridos, não é aquele que não tem dinheiro, não, porque isso não é pobre. Quando você vai para a palavra prosperidade, não é para aquele que tem um monte de dinheiro, não, porque prosperidade cai para aquele que tem, ou seja, para aquele que não tem necessidade. E a Bíblia diz que o Senhor supriria todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Se você não tem necessidade, você é uma pessoa próspera, e é nessa prosperidade que você tem, que o Senhor quer honrar essa cidade. Quando o Senhor pegou Davi para lutar com Golias, era desumano olhar para aquilo e falar assim: "Mas não pode, olha o tamanho desse, olha o tamanho do outro, olha a armadura desse, olha a armadura do outro." A Bíblia diz que Saul olhou para Davi, se compadeceu e falou: "Pode usar a minha armadura." Está assim ou não está? Aí diz que Davi até colocou a armadura de Saul, mas ele conseguiu usar? Não. Por quê? Porque Deus não quer você com a armadura de ninguém. Ele tem uma armadura para você nessa noite.
E aí, na aparência, Davi saiu e não tinha nada que lhe protegesse, humanamente dizendo, mas ele tinha a mão do Senhor que o protegia. Quando o Senhor chamou você nessa noite aqui, Ele está olhando para você e diz assim: ei, eu conto com você, Neemias, eu conto que Birigui seja restabelecido, eu conto que Birigui seja reconstruída através de vocês. Queridos, nós temos que ser loucos. Nós temos que começar a passar no centro da cidade, onde tinha tanto comércio, e se você for lá hoje, gente, é assustador, assombroso. Se você for para o lado do Jardim Clayton, o que tinha de indústria ali, se você for hoje é assombroso, fechou tudo, acabou tudo. E nós como igreja, nós estamos olhando isso, e estamos vivendo, sabe, Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, estou nem aí. Meus filhos, em nome de Jesus, o Senhor te chamou, porque Ele conta com você. Tenha intrepidez essa semana, bota a mão numas portas fechadas e profetiza: Jesus, põe uma indústria aqui, põe um comércio aqui, porque talvez esse comércio vai ser aquele que vai sustentar a tua casa amanhã. Essa indústria que vai abrir através da sua oração, vai ser a indústria que o seu filho vai herdar. Mas nós não fazemos nada. Nós estamos desacreditados, nós não estamos nem aí, nós se reunimos, e quando nós reunimos, nós só falamos: gente, a pandemia está assustadora, gente, a pandemia está assustadora, gente, o corona está matando um monte, gente, e agora? E eu olho para você nessa noite e digo assim: ei, meus filhos, e as palavras proféticas que tem que sair da sua boca, está saindo? Não. Será que você desacreditou no Deus que morreu no Calvário para te dar vida, para te pôr aqui na terra, para ser a figura representativa dele aqui? Eu sempre ensinei isso. Quando o Senhor fez o homem do pó, Ele tirou de dentro de si e colocou em você o fôlego de vida. Se você está aqui e respirando, faz assim, faz. Respira. Está vivo? Devagarzinho, dá um. Sentiu? Está vivo? Você tem uma parte de Deus em você. Aonde você passa, você é a representatividade do Senhor. Quando Neemias estava triste, a Bíblia diz que Artaxerxes olhou e falou: volte, Neemias, você está com um semblante abatido, o que foi, meu filho? Ali tinha uma figura representativa de um Deus triste e preocupado. Só que logo ele mudou isso. Ele falou: não, eu não me conformo com o que está acontecendo com a minha pátria. Eu vou fazer a minha pátria voltar a ser o que ela era. Eu quero olhar para você nessa noite. Eu quero que você, os seus olhos brilhem nessa noite. Eu quero que os seus olhos pulem para fora, e você olha para o caos que nós estamos enfrentando, e você diga assim: eu não aceito isso para minha pátria. Eu serei um Neemias, porque eu fui chamado para ser e fazer a diferença nesse lugar. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu quero convidar você a abrir o seu coração. Eu quero convidar você a olhar para dentro de você, a olhar para o que você está vivendo. E como Neemias, aquele que foi chamado para restaurar Judá, aquele que foi chamado para refazer aquilo que destruíram.
Queridos, nós olhamos para a terra nos dias de hoje, tudo que nós vemos é pessoas feridas, pessoas machucadas, pessoas desacreditadas, pessoas com depressão, e sabe o que elas precisam? Simplesmente de uma palavra sua, porque a sua palavra vai mudar o rumo dela. Comece a falar com o Senhor, comece a dizer para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Certa feita, um dos profetas olhou e falou: Senhor, quem enviarei, ou seja, quem há de ir por nós? Aí diz que ele olhou e falou: Senhor, eu vou perecendo, eu sou um homem de impuros lábios e habito num povo de lábios impuros. Diz que na mesma hora o Senhor mandou o anjo descer como tenaz, pegou uma brasa no altar, tocou nos lábios dele e disse assim: ei, eu conto com você e eu te alisto para essa guerra. Nessa noite o anjo do Senhor há de descer aqui com a sua brasa, e ele vai tocar em pessoas aqui, porque nessa noite é noite de chamado ministerial, essa noite é noite dos chamados Neemias, daqueles que reedificarão a igreja do Senhor, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Sabe, amados, existe um louvor que diz: minhas lamparinas estão acesas, só estou te esperando. Geralmente quando fala de lamparina, nós logo lembra das 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes, e as que tinham azeite entrou e desfrutou, mas as que não tinham, perdeu o direito da festa. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para colocar um azeite novo na sua vida. O Senhor tem azeite fresco para você, o Senhor tem um toque novo para a sua vida. Ei, Neemias, você não foi chamado para ver a sua cidade sendo assolada, você não foi chamado para ver a sua cidade entrar em ruína e ficar calado, não, Neemias. O Senhor te chama nessa noite. Ô Neemias, Neemias, eu estou olhando para você. Até quando você vai ficar conformado com o mundo que estamos vivendo? Até quando você vai ficar pensando só em você? Até quando você vai deixar as pessoas que estão à sua volta esperando você? Eu ouvia muito um pastor que foi pastor meu, e ele dizia assim: tem gente na igreja toda gorda. Não é magrinho não, eu estou falando gordo espiritualmente dizendo, porque ele tem tanto conhecimento, tem tanta coisa, mas ele não faz nada com isso. Fica com ele. O Senhor está te chamando nessa noite para uma eclésia. O Senhor está chamando você para fora hoje. O Senhor está chamando para um novo tempo de igreja. O Senhor está olhando para você e dizendo assim: ei, eu posso contar contigo. Ei, eu posso contar com você. Será que você está ouvindo a minha voz? Ei, o Senhor está chamando você nessa noite. Ele está chamando você para sair para fora. Ele está chamando você para olhar com outro olho. Não aceite família se perdendo. Não aceite família se perdendo. Ei. O Senhor não fez uma igreja. O Senhor não fez uma igreja para julgar ninguém, não. O Senhor fez uma igreja para povoar o céu. O
Senhor não fez uma igreja para apontar, o Senhor fez uma igreja para salvar. Oremanuri alahasai. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Eu já coloquei as minhas vestes, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Queridos, coloque a sua mão no seu coração agora. Eu quero te convidar, você agora, a fazer um ato profético, a chamar a existência aquilo que você não está vendo, mas que você acredita. Como assim, pastor? Eu quero que você chame a existência. A Bíblia diz que aquilo que os olhos não viu, que o ouvido não ouviu, e não chegou ao coração do homem,
é aquilo que o Senhor projetou para aqueles que Ele ama. Nessa noite eu quero primeiramente que você se sinta amado por Deus. E aí você, com a mão no seu coração, na semana profética Neemias, você chama a existência, e nós vamos fazer viver as nossas vidas aquele verso que diz assim, ó: eu busco primeiro o reino de Deus e a justiça dele, os demais eu sei que vai vir a mim. Eu vou desfrutar do Deuteronômio 28, que diz assim, ó: se vós cuidadosamente obedecerdes todos os meus mandamentos, todas as bênçãos vão vir sobre mim e vai me acompanhar. Chama a existência agora. Nos olhos eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Eu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Eu te coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Queridos, eu preciso ser profeta agora. Estou aqui, o Senhor está me revelando, e eu não posso deixar de ser profeta agora. Quer ser provido por Deus? Quer ser provido por Deus? Prove Deus. Quer ser provido pelo altar? Prove o altar, diz o Senhor. Não queria manto e erebalaçai. Queridos, existem pessoas aqui dentro que entrou em uma ruína. Eu estava aqui quando o Senhor me mostra o coração machucado, ferido. E o Senhor está dizendo para você assim nessa noite: ei, por que parou de prover o meu altar? Por que parou de fazer aquilo que eu comecei a fazer na sua vida? Por que parou de anunciar as boas novas que eu coloquei nos seus lábios? Por que se trancafiou dentro de si, diz o Senhor? Há uma provisão do céu descendo sobre essa casa nessa noite. Talvez você olhe aqui e fale assim: mas gente, cadê o povo? Ei, a Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3, Ele está no meio dele. Era com você que Deus queria falar hoje, ei, é com você que Deus quer tratar hoje. Quer ser provido pelo altar? Prove o altar. É para você, o Senhor diz para você assim, ó: quer ser provido pelo altar? Prove o altar. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem,
Espírito Santo, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo, e faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. 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 Eu quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Queridos, eu vou fazer algo profético aqui. Eu disse para vocês que essa semana será a semana Neemias. Nós reedificaremos as nossas casas, nós reedificaremos as nossas indústrias, nós reedificaremos todas as coisas que saíram do eixo. Eu quero que todos vocês vão passar por aqui, eu não vou tocar em ninguém, eu só vou virar o azeite e vai cair uma gota de azeite na sua mão. Quando cair a gota de azeite na sua mão, você pode voltar para o seu lugar. Mas eu quero ser profeta de Deus essa noite para a sua vida. Eu quero viver só da Bíblia, só da palavra. E a minha Bíblia diz que se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então eu quero que cumpra na sua vida o que está escrito lá: mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, o resto eu vou confiar, eu vou colocar nas tuas mãos. Então eu quero que você olhe para alguém que está em ruína hoje. Eu quero que você põe na sua cabeça alguém que está em ruína, que você olha e você sabe que ela precisa de um milagre. Essa semana nós vamos subir para o monte, nós vamos fazer um tempo de oração, nós vamos jejuar como igreja, nós vamos mandar no grupo. Um dia vai ser o dia do jejum, e semana é Neemias. Pastor, mas qual que é o tempo de jejum? É você e Deus. É você e Deus. E esse nome, essa gota que eu colocar na tua mão, quando ela cair, você pensa em alguém. Quando você pensou em alguém, presta atenção em algo que eu estou dizendo aqui. A semana que vem esse lugar vai ficar pequeno. Tem muita gente para ser liberto essa semana aqui. Você vai convidar ela, você vai até ela. Queridos, pelo amor de Deus, não vem pegar unção aqui, não faz aquilo que o Senhor está falando não, pelo amor de Deus. O nome que você colocar no seu coração é a pessoa que você vai trazer domingo aqui. E aí o resto é com o Espírito Santo. Pastor, mas para mim ir lá eu preciso de tempo. Arruma tempo. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, o resto demais Ele vai acrescentar na tua vida. Ele vai prover em você, Ele vai prover na sua casa. Eu quero convidar vocês a sair do seu lugar
E eu não quero nem saber. Todo louvor vai entrar nisso. Quem convence o homem do pecado chama-se Espírito Santo. Vocês não têm poder sobre vidas, mas o Espírito Santo tem. Então você vai ouvir, vai pôr o nome de alguém que precisa de uma bênção, seja ela material, seja ela espiritual, e vai trazer ela aqui domingo, que nós vamos começar a desfrutar das bênçãos do Senhor de adiante. Eu quero convidar você a vir à frente para ser ungido aqui. Cássio, liga a luz para mim que eu preciso enxergar, filho, porque eu vou derramar azeite na mão dos irmãos. Você pode levantar do seu lugar e vir aqui com o nome na cabeça. A hora que bater a gota, põe no seu coração e volte para o seu lugar. Começa, vem. 1, 2. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Coloque-se de pé, igreja, coloque-se de pé, igreja. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Cante isso nessa noite. Incendeia, 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 incendeia. Diga isso mais uma vez. Incendeia, 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 incendeia. E a sua voz cante. Eu quero viver algo novo e faz meu coração bater de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver